Olá a todos, meu nome é Matheus Vitor Pereira de Abreu e eu estou aqui então para apresentar a vocês sobre o meu trabalho, cujo tema é Coaching Evangélico e Pop Management, reflexos do novo espírito do capitalismo nos discursos de Pablo Marçal e Tiago Brunet. E comigo enquanto autores estão Felipe Frois Couto, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e Alexandre de Pádua Carriere, professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Bom, nesse sentido, então, como preceito fundamental do neoliberalismo, figura-se então a ideia de responsabilização dos indivíduos por todo e qualquer insucesso que existe em seu caminho, ou seja, a sorte, ou o azar, ou o revés, elas vão independer das variáveis do ambiente e começam a ser de responsabilidade única e exclusiva do próprio indivíduo, como é reverberado. E essas e outras falácias, elas são reverberadas naquilo que Boltanski e Capello conceituam como o novo espírito do capitalismo. E esse novo espírito do capitalismo, então, ele torna propenso, esse cenário, ele torna-se propenso para a introdução das práticas de pop management, que a seu turno, elas funcionam como as estimuladoras do engajamento dos indivíduos. Nesse sentido, esse trabalho ele visa suprir uma lacuna na literatura respondendo ao seguinte problema de pesquisa: de que forma os discursos de coaches evangélicos como Pablo Marçal e Tiago Brunet reproduzem violências simbólicas derivadas da intersecção entre o novo espírito do capitalismo e as dinâmicas do pop management. Nesse sentido, então, o referencial teórico desse trabalho valeu-se dos temas O Novo Espírito do Capitalismo, cujos autores são esses que estão descritos nessa apresentação, bem como também o tema Pop Management, cujos autores também são descritos nessa apresentação, os quais vocês podem ver. Assim, então, o percurso metodológico deste trabalho foi utilizado uma análise do discurso que foi pautada na abordagem sociocognitiva de Theo Van Dijk 2015. O roteiro de operacionalização foi desenvolvido por Couto e Carriere e esse foi utilizado nesse trabalho, cujo então esse análise ela se baseia nessa análise dos três eixos, que é o eixo da memória pessoal, o eixo do contexto e da memória social, como são descritos aí que vocês podem ver nessa apresentação. Assim, então, o paradigma utilizado foi o paradigma interpretativista, o qual essa pesquisa está pautada, caracterizando-se então como pesquisa descritiva, qualitativa, por meio de dados secundários, cujos vídeos foram extraídos do YouTube, tanto do Pablo Marçal quanto do Tiago Brunet. Assim, então, na esfera da memória pessoal, nós identificamos que esses coaches evangélicos, eles apresentam a si mesmos como aqueles que prestam socorro aos seus telespectadores. Estou aqui para socorrê-los, estou aqui para socorrer todos vocês. Assim, eles também utilizam a narrativa bíblica para poder validar a fala deles reiteradamente. Assim, eles mostram também para os seus telespectadores que eles estão lá para incentivar a prosperidade na vida deles. Além disso, eles afirmam que a responsabilidade do sucesso vai depender exclusivamente das ações do indivíduo. É o que você fizer que vai depender do seu sucesso. E além disso, eles afirmam que as habilidades de comunicação, que o conexionismo e de criar relações são os caminhos fundamentais e vitais para alcançar o sucesso. Assim também eles vão prometer uma mudança de vida, uma prosperidade na vida dos seus telespectadores, se eles ouvirem os ensinos deles e aplicarem as fórmulas que eles apresentam para esses telespectadores. Assim, nós identificamos também que existe uma contradição no discurso desses coaches, de modo que eles dizem que a riqueza não é sobre dinheiro, mas todo o ensinamento que eles reproduzem subsiste na ideia de um ganho monetário, o que é contraditório. Já na esfera do contexto, nós percebemos que estes coaches, eles oferem um aumento da adesão e compra dos seus conteúdos, sejam eles cursos, sejam eles palestras, sejam eles livros, que são anunciados aos finais desses vídeos que eles apresentam. Assim, eles reforçam também a sua imagem de sucesso e com isso eles atraem mais seguidores e atraem mais clientes para eles. E como estratégia de persuasão, estes enunciatários eles vão utilizar os textos bíblicos que reforçam a sua fala. Sejam eles personagens, como Tiago Brunet utiliza reiteradamente a ideia e os personagens bíblicos, como Davi, como Abraão e até o próprio Jesus, para fazer esses exemplos e estabelecer comparações e modos que as pessoas têm que atingir uma fórmula que ele cria.
Ou versículos, como por exemplo também o Pablo Marçal, ele pega um texto, ele pega uma interpretação bíblica e ele coloca suas próprias interpretações, o seu viés, e vende e passa aquilo para as pessoas elas compram isso, com o objetivo de persuadir o seu telespectador e de criar uma conexão emocional com o seu público. Além disso, eles vão utilizar também histórias e testemunhos de sucesso, sejam eles pessoas famosas, pessoas conhecidas, ou como o Pablo Marçal próprio utiliza a sua própria história, e o Thiago Brunet também utiliza a sua própria história para reforçar esse sucesso e esse testemunho de sucesso. Assim, na esfera da memória social, identificamos que existe uma interpretação do insucesso como de responsabilidade exclusiva do indivíduo. A responsabilidade é completamente do indivíduo. Além disso, eles oferem como seus ganhos, como seus objetivos, o aumento do consumo de seus conteúdos e, por sua vez, então, o aumento do ganho monetário com base nesse consumo. Além disso, eles reforçam uma ideia de meritocracia de forma bem constante nos vídeos que a gente analisou. Eles defendem o empreendedorismo como uma solução para a desigualdade. Se você quer deixar de ser pobre, você precisa empreender. E assim eles jogam o indivíduo no empreendedorismo sem alertar as dificuldades que são inerentes a essa modalidade, inerentes ao empreendedorismo. Além disso, nós também identificamos que todas essas ações elas conduzem à perpetração da precarização do trabalho, de modo que, então, por isso e com isso, por meio disso, eles estimulam os trade-offs incertos, que são sono, tempo de trabalho, como, por exemplo, o Pablo Marçal, ele reforça que se você acorda às 7 horas, você pode acordar às 5 horas. Acordando 5 horas, então, você vai ter 2 horas a mais no seu dia. Em uma semana de 7 dias, você terá 14 horas. Imagina o que você pode fazer no mês. Isso é tempo demais. Assim, ele conduz essa perpetração de precarização do trabalho por meio desses trade-offs incertos, por tempo de trabalho, exagero no trabalho, trabalhe demais, subverta, não tenha tempo de sono, mas trabalhe. E assim ele conduz esses indivíduos a essa questão. Desse modo, nós concluímos, nós consideramos de forma final que os coaches Pablo Marçal e Thiago Brunet, eles vão reproduzir essas violências simbólicas que são apontadas, que são abordadas nos estudos de Boltanski e Capello sobre o novo espírito do capitalismo. E assim, eles o fazem por meio das práticas de pop management, pois ao passo, então, que eles divulgam essas ideias, eles distorcem o objetivo a priorístico cristão, de modo que precariza a vida e o trabalho desses indivíduos com o objetivo de obter ganhos monetários e, sobretudo, sobre a comunidade evangélica. Assim, as limitações desse estudo ele subjaz na dependência de conteúdo disponível no YouTube, uma vez que a análise foi dos vídeos que são do YouTube. Assim, uma agenda de pesquisa futura, mais estudos, eles podem ser conduzidos em outros meios de comunicação utilizados pelos coaches, tais como palestras presenciais, livros e até mesmo as pregações deles para analisar. Assim, as referências bibliográficas utilizadas no contexto desse trabalho são essas. Deste modo, então, eu quero agradecer a todos.